Aleluia ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao Espírito Santo, onipresente, onipotente, onisciente. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a cada irmão e a cada pessoa aqui nesta Avenida do Tabuleiro, nesta cidade de Maceió. Que a paz de Cristo Jesus esteja conosco. E a presença do Espírito Santo também esteja presente com a sua igreja, com cada tempo vivo que pertence a Ele. Glória ao Espírito Santo, glória a Deus. Aleluia! Agora é chegado o momento da hora da palavra do eterno Deus a ser proclamada aqui nesta Avenida do Tabuleiro, nesta cidade de Maceió. No livro que escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 14, versículo 27, até o versículo 30, que está escrito em escrita hebraica e traduzido direto traduzido do grego para o hebraico, direto dos originais. Aleluia! E traduzido para o português. Vou ler em escrita hebraica e traduzir para o português. Assim está escrito em escrita hebraica no livro que escreveu o apóstolo Shiliá, apóstolo Mateus, no capítulo 14, versículo 27 até o versículo 30. Até o versículo 30, que assim está escrito em escrita hebraica. Capítulo 14, versículo 27. Vaedaber Yeshua Pition Alehem Hizeku Ki Ani Hu Altiraú. E a tradução em português está escrito assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 28, que está escrito em escrita hebraica: Vaiam Petros, Vaiomer Allah im ata hu Adon Tizavena Ki avô Eleha al-Hamaim. E a tradução está escrito em escrita em português, que assim está escrito, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E versículo 29, que está escrito em escrita hebraica: Vaiume, Bo, Vaiare, Petros, Mihania, Vai terrale, Al-Hamaim, lavou El Yeshua. E a tradução em português está escrito assim: e ele disse: vem. E Pedro
Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30, que está escrito em escrita hebraica. Vayehi Kir Oto et Harua Ki Hazaká Ri Vairá Vaiahel Litvoa Vai Isaac Lemor Adon Rushiani. E a tradução em português está escrito assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia, glória a Jesus. É um texto das Escrituras que escreveu o apóstolo Mateus no capítulo 14, versículo 27, que foi falado. E o texto fala Jesus andando sobre as águas. E Jesus havia feito o primeiro milagre da multiplicação dos pães. E ali a multidão havia se alimentado. E Jesus havia dado ali o ensinamento para a multidão. Aonde Jesus estava, sempre a multidão ia ao encontro dele. E você quer se encontrar com Jesus, ter um encontro com Jesus Cristo? Qual é a sua decisão? Aleluia! A multidão ali em Israel, na época em que Jesus estava presente em carne, a multidão ouvia os ensinamentos do Senhor Jesus, e era a palavra de autoridade. Quando Jesus falava, ou quando ele faz, se cumpre, porque a palavra de Jesus é fiel, é palavra de poder e autoridade. Aleluia! E Jesus saiu de perto da multidão e foi para o monte. E ele deu ordem para seu discípulo pegar o barco e ir para o mar. E os discípulos de Jesus pegaram o barco, eles obedeceram a ordem de Jesus. Pegaram o barco, entraram dentro do barco, os discípulos de Jesus, e foram para o mar. E eles chegando em uma certa distância no mar, aí Jesus resolveu se encontrar com os seus discípulos, indo por cima das águas. Aleluia! E Jesus foi caminhando por cima das águas. E quando ele se aproximou de seus discípulos que estavam dentro do barco, quando os discípulos viram, não o conheceram, mas ficaram com medo, achando que era um fantasma. E eles gritavam com medo. E Jesus, vendo a situação dos seus discípulos, Jesus falou em suas palavras para eles: não temas, sou eu. Então os discípulos de Jesus o reconheceram quando Jesus falou para eles: não temas, sou eu. E Jesus, estando por cima das águas, e o vento estava ali balançando o barco, e Pedro,
com sua ousadia, falou em suas palavras: Senhor, se és tu, manda-me que eu vá ao teu encontro aí por cima das águas. E Jesus, ouvindo a Pedro, Jesus falou em suas palavras: vem, vem. Jesus chamou a Pedro para estar na presença dele, na presença de Jesus. E Jesus, através da palavra dele, ele te chama para você estar na presença dele, para você se converter a ele, para você servir a ele, ao nosso Salvador Jesus Cristo, que vive eternamente. E Pedro, com a fé que ele estava, começou a pisar por cima das águas, e ele começou a andar por cima das águas, porque Pedro estava com fé no Senhor Jesus Cristo. E Pedro caminhando por cima das águas, e os outros discípulos que estavam no barco ficaram gritando: Pedro, Pedro, cuidado, Pedro, para não afundar. Mas Pedro estava com fé. Mas de repente, Pedro, quando começou a olhar para os lados, a fé de Pedro foi enfraquecendo e ele começou a afundar ali naquelas águas. E quando Pedro viu que estava afundando nas águas, ele estendeu as suas mãos e clamou ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E você, quer a salvação? A salvação é no Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele clamou pela salvação ao Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo salvasse a ele, a Pedro. E foi o clamor de Pedro: Senhor, salva-me! E o Senhor Jesus Cristo, ouvindo o clamor de Pedro, o Senhor Jesus Cristo foi caminhando por cima das águas, caminhando por cima das águas, e quando se aproximou de Pedro, o Senhor Jesus estendeu as suas mãos e pegou nas mãos de Pedro, e ele falou para Pedro: homem de pouca fé, aleluia! E o Senhor Jesus Cristo salvou a Pedro. O Senhor Jesus, pegando com suas mãos nas mãos de Pedro, ele suspendeu a Pedro. E Pedro ficou por cima das águas com o Senhor Jesus Cristo na presença dele. Aleluia! Entraram dentro do barco. E o discípulo de Jesus, olhando para ele, e o vento se acalmou. As tempestades, os vendavais, às vezes vêm na vida da pessoa, mas os que estão na presença do Senhor Jesus Cristo, os vendavais se acalmam. Aleluia! Glória a Jesus! E se você quer a salvação, toma a sua decisão de se converter a Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Jesus! Pedro caminhando com Jesus, mas Pedro ainda não estava convertido. Aí o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu se converteres, tu vai entender. Aleluia! Depois da ressurreição do Senhor Jesus, que ele apareceu aos seus discípulos, aí foi aonde Pedro veio a se converter. No livro que escreveu o apóstolo João, no capítulo 21, que Pedro teve outro encontro com Jesus, ali no mar de Tiberiades, na Galiléia.
Jesus deu uma responsabilidade para Pedro cuidar da igreja. Para que Pedro cuidasse da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Jesus. Aí foi aonde Pedro veio se converter ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. E você quer se converter ao Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Você tem a sua oportunidade hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E os discípulos de Jesus, estando com Jesus no barco, aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Os discípulos de Jesus reconheceram que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Enviado pelo Pai. Glória ao eterno Deus. E hoje você tem a sua oportunidade de tomar a sua decisão de seguir a Jesus Cristo, servir a Ele. Você tem a sua oportunidade de você se arrepender dos seus pecados. Arrependei-vos, arrependei-vos de vossos pecados, enquanto vós ainda respira o fôlego de vida. Porque depois que cessar o vosso fôlego de vida, vós não vai ter mais a oportunidade de arrependimento de pecado. A oportunidade é enquanto respira o fôlego de vida. E hoje você tem a sua oportunidade de arrependimento de pecado. Toma a sua decisão hoje.